Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live. Pessoal, hoje é a primeira live da sequência que nós vamos fazer com brasileiros que moram ou moraram no exterior. E a gente vai começar com a Austrália. Eu vou conversar com a Maria Eduarda Tenenwurzel, a Duda. Ela mora em Gold Coast e ela tem 9 anos de Austrália. Tudo bem, Duda? Tudo bem com você? Acabou de levantar, 9 horas da manhã aí, 8 horas da noite aqui. Viva a diferença! Já estamos no sábado aqui, começando o sábado. Pois é, olha isso. Você tá mais velha do que eu. Um pouquinho. Sempre que tem um aniversário no Brasil, eu tenho que fazer as contas para ver quando eu vou dar o parabéns pro pessoal. Pois é, olha só, que loucura. Ô, Duda, muito obrigada por você estar aqui conosco, disposta a nos falar um pouco sobre a Austrália. E eu sei que você já morou na Suíça, na Turquia, mas por que você escolheu a Austrália? Obrigada, é um prazer estar aqui com você e poder dividir um pouco com todo mundo sobre a Austrália, que é um país que eu amo. Eu escolhi a Austrália porque é um país bem parecido com o Brasil, mas que me proporciona qualidade de vida, segurança. É um país que tem um clima muito bom, parecido com o Brasil, então tem um pouco de diferença, né? Na Europa, no Canadá, Estados Unidos chega a fazer bastante frio, e aqui é um clima bem legal. Quente, faz frio também, um clima parecido com o do sul do Brasil, mas é melhor que passar o frio da Europa. E os australianos são um povo muito bacana, ele é muito aberto e receptivo e muito educado, e eu acho que eu tive a sorte de fazer grandes amigos australianos que me ajudaram a adaptar a vida aqui na Austrália. Em falar em adaptação, você teve alguma dificuldade nessa adaptação? Olha, eu acho que eu tive muita sorte, como eu falei, eu conheci muita gente legal que me recebeu muito bem, me ajudou a língua. Eu acho que as pessoas que chegam aqui sem falar ali língua passam mais dificuldade, porque é difícil fazer coisas do dia a dia, ir ao supermercado, pegar um transporte público, e a língua me facilitou. Eu acho que o que eu tive mais dificuldade aqui foi em relação à comida. A comida na Austrália, para mim, ela é bastante sem tempero, não tem aquele tchan que a gente tem na nossa comida do Brasil. E a comida aqui é tradicional australiana, é um fish and chips, que é a batata frita com peixe empanado. Eles comem bastante também o que eles chamam de meat pie, que é uma torta com pedaços grandes de carne. Mas como a Austrália é um país muito multicultural, a gente também tem muita influência das comidas asiáticas, né? Que a gente está aqui próximo à Ásia e tem bastante imigrante asiático. Então, a gente vai para os restaurantes asiáticos também. Mas a comida em si australiana, ela não é boa. Eles também têm o Vegemite, que é uma pasta que eles passam no pão com manteiga, é uma pasta, a gente brinca às vezes que é a Nutella australiana, mas não tem nada a ver com a Nutella, é uma pasta horrível, muito amarga, e ela é baseada no fermento, então ela é bem amarga mesmo, não é boa, mas os australianos adoram. E a sobremesa aqui é o pavlova, né, que é o merengue, muitas vezes com frutas e calda em cima, mas falta aquele sabor, e isso para mim foi a maior dificuldade. Eu fiquei até sabendo que o Brian, seu marido, quando veio para o Brasil, engordou acho que 10 quilos.
Na Não foi? verdade, ele engorda toda vez que ele vai, né? Ele já foi 3 vezes e toda vez ele engordou. Na primeira vez que ele foi, eu acho que ele ficou tão encantado, ele engordou 20 quilos em 3 meses. Ele é Ah, e eu apaixonado achando que com era 10. Não, ele é 20 apaixonado com a quilos. comida. 20 quilos. Ele é apaixonado com a comida do Brasil por causa do tempero. O churrasco, ele é louco com uma picanha e é louco com mandioca, que a mandioca aqui a gente não tem. Na verdade, a gente tem nos supermercados asiáticos, né? Ela vem do Vietnã, mas ela não é fresca. Então, a qualidade Hum. não é a mesma. E o Brian é louco com a mandioca. Interessante essa questão da comida australiana, porque eu andei lendo que 90% do território da Austrália é dominado por vegetação, especialmente a árida, que recebe o nome popular de Outback. E Outback foi a inspiração que a rede de restaurantes americano teve para colocar o nome que eles escolheram para colocar nos seus restaurantes. Então é uma coisa assim bem interessante, né? Você dizer a comida não é boa e você não é a primeira pessoa que me diz isso. Eu já recebi alguns australianos aqui em casa e eles ficam realmente apaixonados com a comida brasileira. Eu acho que é o tempero. Acho que o mundo inteiro, quando vai, as pessoas de fora, quando vão para o Brasil, eles ficam apaixonados, porque é o tempero mesmo. A nossa comida mineira é muito boa, a comida baiana, e isso aqui não tem, né? Faz muita falta. Um pão de queijo quentinho também. Aí, pois Bom. é, comida mineira e a comida da Lucinha, a sua A mãe. comida da mamãe faz falta demais e o Brian é apaixonado com a comida e aqui o Brian conta para todo mundo e eles estão loucos para ir para o Brasil para comer a comida da mamãe. Ela veio aqui, né? A gente fez a comida do nosso casamento e até hoje todo mundo comenta que a comida do casamento foi sensacional. Ah, legal. Ô, Duda, a gente sabe que os koalas, cangurus e os emos são símbolos da Austrália. Mas eu sei também que você tem uma confissão a fazer em relação aos koalas, que eles são fofinhos, mas o que mais? Aqui a fauna australiana é bem legal, né? Os cangurus e o emus são da Austrália, são animais que só existem por aqui. E o koala, né? Todo mundo que vem aqui fica louco. Ele é muito fofinho e foi a mesma coisa comigo. E eu fui no zoológico uma vez. E lá, todos os zoológicos têm a oportunidade de você tirar foto com o koala. E eu tava toda animada. E aí chega a pessoa para te dar o koala, tem todo um cuidado para ele não ficar com medo. Mas quando eu peguei, ele tem um cheiro insuportável, insuportável. E aí, quando eu tirei a foto, eu queria ficar livre, porque o cheiro é muito forte. E logo que a foto acabou, eu saí correndo para ir para o banheiro e me lavei toda na pia, porque o cheiro é muito ruim. Mas ele é muito fofinho. E uma curiosidade é que o koala, ele é bem parecido com o bicho preguiça, né? Ele chega até Aham. ele dorme 20 horas por dia. E ele é bem lento, então ele lembra muito ao bicho preguiça. Legal. E você me contou também a respeito dos cangurus, que eles não gostam que a gente olhe diretamente nos olhos dele. Conta aquela história dos cangurus que Então, aconteceu com você. o canguru é uma marca da Austrália, ele está até no brasão da Austrália, ele junto com o emo, por ele ser parte da fauna, e uma curiosidade é que o canguru e o emo, eles não andam para trás.
Então, quando a Austrália escolheu eles como símbolo, foi porque é um país que quer sempre estar andando para frente. E como eles só andam para frente, eles viraram o símbolo da Austrália. O canguru você não vê ele todo dia, mas de vez em quando a gente tem a surpresa de ver ele na rua. Eu vou para o trabalho de trem muitas vezes e eu consigo ver os cangurus. Quando eu estava na escola também aqui, eu via vários cangurus no campo de futebol da escola. E os cangurus já estão, alguns já estão adaptados de ver gente, então eles não têm medo da gente. Eu e uns amigos, a gente foi para uma ilha que é cheia de canguru, e como é uma ilha turística, eles já estão acostumados com as pessoas. Então, você vê canguru por todo lado. E a gente saiu para jantar, já estava escuro, e a gente foi andando. E na volta do jantar, a gente estava na rua já de casa e tinham 3 cangurus. Os cangurus normalmente sempre andam em grupos. Então, sempre que você for ver um canguru, vai ter mais de um. E eram 3, um deles o maior. O canguru, ele é muito musculoso, você consegue ver o peito dele, é cheio de músculos. E eles estavam os 3 juntos comendo grama, e quando eles viram a gente, nós éramos um grupo de 6 pessoas, eles se separaram, e o maior deles foi para o outro lado da rua, mais ou menos parecendo que eles iam nos cercar. E aí a gente ficou louco, porque a gente sabe, o canguru normalmente ele não gera nenhum perigo a você, mas é um animal selvagem e existem casos de canguru atacar pessoas. E aí a gente ficou com medo, não sabia o que fazer. A gente tinha que passar entre os 3 cangurus. E aí a gente teve que tomar a decisão. Era a única maneira da gente chegar em casa, era passando por eles. E o que a gente resolveu fazer foi juntar o grupo para a gente parecer maior do que fosse e de maneira alguma correr, né? Então a gente passou andando rápido, mas sem correr, com muito medo e jamais olhando para os olhos do canguru, porque quando você olha para o olho dele, ele vê como um desafio e aí que ele pode tentar te atacar. Graças a Deus nada aconteceu, mas o coração ficou batendo forte. Pelo canguru ser muito forte, você não tem chance nenhuma. Se ele resolver te atacar, você vai longe. Normalmente ele pula em cima de você e te chuta. Então, já existem casos de pessoas que foram para o hospital por conta de ataques de canguru. Tá vendo? É bom a gente saber dessas coisas para nunca ficar olhando para um canguru. Nunca encare um canguru. Não, existe assim no zoológico, você pode até mesmo dar comida na boca do canguru. Eu acho que os cangurus selvagens você tem que ter mais cuidado e não chegar muito perto, porque a gente nunca sabe. A Clarissa está perguntando aqui sobre as aranhas. E as aranhas? Aqui tem muita cobra e aranha também, é normal mesmo em cidade, tem muita cobra e aranha. Tem muita aranha venenosa, já tive amigos que foram picados e ficaram com feridas bastante feias. E mesmo aqui em casa a gente tem a aranha, mas a maioria da que a gente tem em casa não são venenosas. Uma vez eu cheguei no banheiro e eu olhei para cima, o teto tinha, sem exagero, mais de 100 aranhas. Eram filhotinhos, dava para ver. Meu Deus! Eu fiquei com muito medo, chamei o Brian na hora
E aí a gente sempre em casa a gente tem, os australianos não gostam de matar, mas como eram 100 aranhas, não tinha jeito. A gente pegou o spray e aí colocou o spray e as aranhas começaram a cair do teto. Meu Deus do E céu. O Brian saiu correndo porque não dá. Dá medo, às vezes dá medo, e eu também já quase fui atacada por uma cobra. Assim, na cidade, Na normal? cidade, eu estava caminhando do trabalho para o ponto de ônibus, eu não vi a cobra e ela já estava em pezinha, preparando para me atacar. Eu fiquei a menos de 1 metro da Ai, cobra e eu vi de última hora. Eu corri para um lado e gritei, ela correu para o outro. as pessoas estão comentando aqui várias coisas. O Felipe, do Contra o TED, falou que no YouTube tem muito vídeo de canguru nocauteando a galera, que o Eu Lenilson deu acho boa noite. Pode Tem falar. essa história do canguru ser lutador de boxe, e eu acho que tem muita gente que é valentão e acha, vai ser moleza ganhar do canguru, né? Ele é muito forte, muito veloz, e o humano não tem chance alguma com o canguru. Também existem muitos casos de canguru brigar com cachorro. Então, Olha. muitas vezes o dono, para proteger o cachorro, ele entra na briga. Mas não tem como. Se você entrar na briga com o canguru, com certeza você vai parar no hospital. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Ô Duda, a Austrália é um país que tem as leis muito rígidas. E aí você me contou o caso do Brian, seu marido, que quando chegou no aeroporto de São Paulo pela primeira vez, que ele ficou completamente desnorteado porque ele via que as pessoas não entravam na fila, ele ficou sem saber como fazer, não foi isso mesmo? O povo australiano, ele é muito educado e ele tem muito respeito ao próximo, né? Ele vê a comunidade parte da comunidade e ele vê que tudo que ele faz tem um efeito tanto com bem quanto mal para outra pessoa. Então ele é muito preocupado com o próximo. E tem as leis também que são super rígidas. O Brian chegou no aeroporto pela primeira vez, ele ficou perdido porque o aeroporto de São Paulo estava lotado, muita gente, sem fila, é uma multidão sem uma organização. Você pede licença e as pessoas não deixam você passar com o carrinho de mala. Então, ele ficou assim, como que eu faço? A gente estava com 4 malas de 32 quilos e ele não conseguia achar o carrinho, levar o carrinho para lugar nenhum, porque as pessoas ficavam no meio do caminho e ele estava perdido, não falava língua, e isso para ele foi bastante estressante. Hoje em dia ele já acostumou. Já acostumou. Com o jeito brasileiro, isso não incomoda ele mais, mas foi um choque mesmo, foi uma realidade que ele chegou, o primeiro contato no Brasil foi ver essa multidão sem organização e sem a fila, né? Acho que o australiano aqui respeita muito a fila, eles respeitam muito as leis, então aqui o carro para você na faixa de pedestre, aqui as pessoas seguem a lei, não bebem e dirigem, né? Até porque se você tem multas muito grandes. Aqui, muita gente anda de bicicleta, todo mundo tem que andar de capacete, senão você leva multa. Se você for atravessar a rua e o sinal de pedestre estiver vermelho, você leva multa como pedestre. Então, aqui eles prezam muito isso, o respeito ao outro e o respeito às leis. Qual que é a tolerância aí para bebida alcoólica e dirigir? Aqui você pode beber 2 standards drink, que seria mais ou menos 2 cervejas
na primeira hora, e aí você pode dirigir, e depois disso, a cada hora, você pode beber mais uma cerveja, né? Mas normalmente os australianos têm muito medo, porque aqui é bem restrito. Se você for pego com o teor alcoólico acima, você está praticamente ferrado, né? Você vai pagar uma multa, você vai pagar uma multa gigantesca. Você vai perder a licença de dirigir e você pode acabar indo para a cadeia mesmo. Então, o australiano tem muito cuidado. Então, normalmente ele pode beber uma ou duas cervejas e depois ele vai esperar um pouco antes de dirigir. Eu tenho um conhecido meu que foi pego alcoolizado. E normalmente o certo seria ele perder a carteira de motorista, mas ele provou que para o trabalho dele ele precisava de dirigir. E aí é um processo muito complicado, e o trabalho, né? O trabalho tem que mandar uma carta falando, e é ruim também, você não quer saber, mostrar para os seus colegas de trabalho que você foi pego quebrando as leis. E aí ele provou isso, ele teve que pagar, eu acho, hoje você paga mais de $2.000 para instalar um bafômetro no carro. Então, e aí o governo, dependendo do quanto acima do álcool, você tem que ficar com esse bafômetro no carro entre 3 meses até 2 anos. E esse bafômetro, toda vez que você sopra ele, toda vez antes de ligar o carro, você tem que soprar o bafômetro e ele também tira uma foto de você, para ter certeza que você foi a pessoa que soprou. E o carro só vai ligar se o teor alcoólico for totalmente zero. E esse sistema também pode chegar a apitar quando você está dirigindo aleatoriamente, para ver se você começou a beber no meio do caminho, algo do tipo, e aí você tem que parar o carro e soprar novamente. Então, aqui eles são bastante restritos com as leis. É quase igual ao Brasil, assim, bem parecido. A Alzira está falando aqui que atitudes que refletem a educação da população. Sim, tanto aí quanto aqui, né? Sim, eu acho também a questão não só de educação, mas o respeito. Acho que eles entendem, acho que o respeito aqui um pelo outro é muito grande. Ele pensa na comunidade como um todo e não apenas nele mesmo. E a gente não pode beber alcoólico em público, não é isso? Isso, Na praia? aqui eles são muito restritos, você só pode beber bebida alcoólica em restaurantes e bares licenciados, e como na rua e na praia são lugares públicos, você não pode levar bebida alcoólica. Você não pode levar ou nem mesmo comprar e sair na rua. Então, se você quiser beber, você vai beber ou em casa ou num restaurante licenciado. E se você for pego num parque, numa praia com uma bebida alcoólica, você é multado. Aqui na Austrália, eles têm muito costume de fazer churrasco em parques e na praia, né? O governo australiano, ele coloca churrasqueira na praia. É uma churrasqueira elétrica e todo mundo usa. E depois que você usa, você limpa, né? Então, mais uma vez, é educação. Você está pensando na próxima pessoa que está vindo, que vai querer usar também, então você deixa limpo. E esse negócio dessa churrasqueira é muito legal. Todo mundo, os australianos, cada um trazem a sua comida e todo mundo divide. E é muito bacana.
E o churrasco australiano é muito diferente do nosso, né? O churrasco australiano é uma salsicha que eu pessoalmente não gosto, é sem sabor, e um bife. E muitas vezes eles usam um pão de forma Aham. para colocar a salsicha e uma cebola caramelizada. Então, é esse que é o churrasco australiano. Nada parecido com o nosso. Então, quando o Aham. Brian vai para o Brasil, uma das coisas que ele tem que fazer é ir numa churrascaria e comer o tanto que ele conseguir. É, realmente o nosso temperinho tem o seu lugar. Tem, com certeza. Ô, Duda, em relação à educação na Austrália, fala um pouco para a gente sobre isso, porque é bem diferente, né, do que aqui no Brasil. Aqui a educação para bebê, para crianças pequenas de 1 a 4 anos é bem cara. Muitas vezes por isso os pais ficam em casa cuidando das crianças, porque não vale a pena muitas vezes, né? Claro que não é todo o caso, tem exceção, mas muitas vezes os pais ficam em casa porque a educação para crianças pequenas é caro. Dependendo do estado, a partir de 5 a 6 anos, aí a educação começa a ser obrigatória e a maioria dos australianos vai para a escola pública. Então, existem as escolas privadas, que normalmente são católicas, mas a maioria dos australianos escolhe ir para a escola pública, que é um ensino fantástico e a estrutura das escolas são maravilhosas, com campos maravilhosos de rugby, de futebol, piscinas, ele dá a maior infraestrutura para as crianças, né? No Brasil, normalmente, se a gente quer aprender a nadar, a gente vai para uma escola de natação. Aqui, a maioria dos australianos aprendem a nadar na escola. E a outra Uhum. curiosidade é que na escola aqui as pessoas fazem 6 matérias, né? Muito diferente do Brasil, que a gente tem 500 matérias que a gente nem lembra o que a gente fez. E aqui é mandatório fazer o inglês e a matemática, mas Uhum. eles têm níveis diferentes. Então, se você tem mais dificuldade, você faz um nível mais baixo. Tem o nível normal, que é para gente da sua idade, e também tem o nível avançado, se você tem a facilidade Uhum. ou com o inglês ou com a matemática, eles te dão a oportunidade de aprender acima do que as pessoas que os outros alunos estão fazendo. Aqui também eles têm muitas matérias legais, então você escolhe a matéria que você quer fazer. Tem turismo, jornalismo, marcenaria, aula de culinária. Então, o australiano ele não te prepara para ir para a faculdade, ele te prepara para a vida, né? Ele já Uhum. está te ajudando a preparar para a vida. Então, isso é muito legal. A escola aqui não tem muito estresse, eles sempre estão ajudando o aluno, eles não querem te dar a bomba, eles querem que você siga em frente. E isso é Uhum. bastante legal. Você falou aí sobre a faculdade, eles também não fazem muita questão do curso superior, não é isso? Isso, assim, tem muito australiano que quer e estuda e vai. Eles têm o teste, quando o último ano, eles fazem o teste que vai. Na verdade, não é para entrar na faculdade, é um teste para falar se você vai fazer a medicina, se você vai fazer o direito. Então, se você quer fazer os cursos mais difíceis, você tem que ter notas boas. Mas o australiano, ele não é para ter faculdade, não é um status. Aqui você consegue achar um emprego bom sem ter uma faculdade. Você vive muito bem sem ter um diploma. Você acha um emprego. Aqui eu tenho vários amigos meus australianos que nunca fizeram um diploma. Eles têm um emprego muito bom que dá para ele uma excelente qualidade de vida, viaja para a Europa internacionalmente, tem uma casa.
casa, faz tudo o que ele quer sem ter um diploma, tem um trabalho bom e ele tem um reconhecimento. Aqui na Austrália, não importa o emprego que você tem, você é reconhecido. Todo mundo aqui é igual. Uhum. Legal. Eu tive fazendo a conversão do salário mínimo australiano, corresponderia mais ou menos a 12 mil reais. Isso o salário mínimo. Isso. Então, Aqui o salário mínimo é mais ou menos $3.000, né? E você vive bem, né? Você vive com uma família, um marido e uma mulher recebendo cada um $3.000, você vive bem, até porque a criação de filhos é muito mais barato, né? Você não paga pela escola, você muitas vezes tem a ajuda do governo quando você tem um filho, eles normalmente te ajudam, te dão um incentivo, então a vida aqui é bem mais fácil, eu diria. bacana. E agora em relação aos esportes, né? A sua área, que você fez marketing, gestão de esporte e trabalha com esportes. Eu trabalho com E futebol aqui, mas o australiano, ele é apaixonado por esporte em geral. No Brasil, a gente é apaixonado pelo futebol. O australiano, ele é apaixonado pelos esportes típicos na Austrália. Aqui a gente tem o cricket, que os australianos adoram, eles têm o rugby, eles têm o futebol australiano, que não é nada parecido com o nosso futebol, e o australiano, apesar de não ter um futebol bom, ele é muito apaixonado pelo futebol europeu, então ele segue o futebol europeu. Mas o australiano, ele não é só ele adora praticar o esporte. Então, aqui, o australiano, nos fins de semana, saem para andar de bicicleta. Você vê os parques, as praias são infestados de bicicleta. Aqui tem muito costume de jogar golfe. Todo mundo joga golfe. Aqui na minha cidade, tem milhares de campos de golfe. E é normal as pessoas praticarem o esporte. Aqui em Melbourne, eles têm um estádio que é do futebol australiano, que tem a capacidade para 100 mil pessoas. E em jogo normal da temporada, sem ser final, muitas vezes esse estádio está lotado. Eles são muito apaixonados, eles têm o prazer e eles torcem, eles não são aquela torcida igual no Brasil de cantar, mas eles gostam de participar e ir em grupos com os amigos e levar a família também, ir para o estádio de futebol aqui, é um programa de família, então vai menino pequeno, vai vovó, vai todo mundo, é um programa de fim de semana para a família curtir. aqui também, né? Só que de vez em quando morre um ou dois, assim, com briga de campo e tudo mais. Mas eu acho tirando a brincadeira que é verdadeira. Eu acho que o problema é o perigo. Muita gente no Brasil tem medo, né? Por conta da rivalidade. Acho que o brasileiro não entende. Ele leva o esporte, às vezes, mais a sério do que... E aqui... Ontem mesmo eu fui com o Brian num jogo do futebol australiano e aqui a torcida é toda misturada. Você não tem que separar. A gente estava sentado, a gente vestindo a camisa do lado de torcedores do time oposto. Eles também estavam e não tem confusão, porque aqui você respeita o outro, você grita, você torce e a pessoa do lado te respeita e quando ele grita e torce, você respeita também. Então não tem problema de segurança. Isso é muito bom. Deve ser ótimo, deve ser maravilhoso. E conta um pouquinho para quem está assistindo, Duda, como é que é o futebol australiano, que ele é bem diferente. Você falou que é com a mão, com o pé. É difícil de explicar até de tão confuso que é.
É um campo de grama, num estádio grande, aberto, igual o nosso de futebol. O campo é oval e a bola, o formato é parecido com a bola do futebol americano. Eles têm 22 jogadores por time, é um jogo muito corrido e ele joga o jogo tanto com a mão quanto o pé. Você pode dar passes de todas as maneiras, mas o gol em si só pode ser feito com o pé. Você só vale o gol se a bola bater do seu joelho para baixo. Então, não pode usar a cabeça nem a mão para fazer gol. É só abaixo do joelho. E o gol vale 6 pontos. E o gol não é o nosso gol, né? São 2 pilastras parecidas com a do rugby. E eles têm que colocar a bola entre essas 2 pilastras. E se a bola bater na trave, aí vale 1 ponto. É um jogo bem diferente, mas é muito legal. Quando você começa, demora um pouco para entender, mas quando você entende, é legal. O papai mesmo veio, ele ficou louco. É muito legal. O jogo é muito legal e a atmosfera do estádio, né? O australiano, ele tem muita iniciativa, dá muito... entrega várias coisas grátis no jogo. É muito legal, é o estilo esporte americano, né? Eles fazem muito engajamento para atrair família e fazer um programa, né? É muito mais além do que apenas um jogo. Ele te proporciona a experiência. Você me disse também que o australiano é muito patriota, né? O australiano, ele carrega no peito, como igual a gente torce para um time de futebol, ele é muito orgulhoso de ser australiano e por isso mesmo, acho que o respeito, né? Eu acho que quando você tem essa paixão e essa honra, você quer ser visto bem. E eu acho que por isso também tem tanta educação e o respeito. Aqui também eles dão muito valor ao exército, à marinha e à aeronáutica. E eles estão sempre fazendo eventos para tentar trazer mais australianos para fazer parte de um desses, ou da Marinha, ou do Exército, e eu tenho vários amigos que fazem parte do Exército ou da Aeronáutica, porque eles dão bastante incentivo, o salário é muito bom, e eles respeitam muito quem faz parte da Marinha ou da Aeronáutica e do Exército. Bacana. Ô, Duda, qual o lugar assim que você acha que vale muito a pena visitar na Austrália, que um estrangeiro que vá passar uns dias e que não pode deixar de visitar de jeito nenhum? Sydney todo mundo tem que ir, porque é como se fosse para o Brasil e não fosse no Rio, né? Sydney é o marco da Austrália, tem a Opera House, tem a Harbour Bridge, que todo mundo no mundo conhece. Mas eu sou apaixonada com 2 lugares aqui, que é a Barreira de Corais, que eu acho que é o lugar mais bonito que eu já fui na vida, porque quando você está mergulhando, você vê 1 milhão de cores diferentes, peixes, tartarugas. É um cenário fantástico. Eu acho que é imperdível. Se você vier para a Austrália, não tem como perder. E eu também gosto da Fraser Island, que é aqui no estado de Queensland, que é uma ilha, não tem normalmente habitantes, é uma ilha turística, e na verdade nessa ilha só tem um hotel e o resto o pessoal acampa. E é uma ilha cheia, a areia é só areia na ilha, e na verdade você não pode entrar no mar, porque tem muita cobra, crocodilo,
Meu Deus. Então, você não entra no mar nessa ilha, mas eles têm lagos maravilhosos nessa ilha, com água transparente e a cor da água é incrível. Então, eu sou apaixonada com esse lugar. Então, a barreira de corais e Fraser Island, para mim, são os lugares mais tops que até hoje eu visitei aqui na Austrália. Aí, pessoal, anota para a gente visitar depois. E a gente também não pode esquecer que o australiano odeia atraso, não é isso, Duda? Isso, mais uma vez, é educação, né? A gente vai, a festa está marcada às 7 horas, todos os convidados estão lá às 7 horas. Aqui não é muito mal visto chegar atrasado. Claro que tem, às vezes você não evita, acontece um imprevisto, mas o australiano tem muito respeito. Se acontecer alguma coisa, ele está atrasado, ele te avisa, ele vai te pedir 1000 desculpas, porque é muito mal visto chegar atrasado. E se você é do tipo de pessoa que está sempre atrasada, todo mundo já te conhece como a pessoa que vai chegar atrasado. Então é muito ruim isso. E corre o risco, inclusive, de você não ser convidada mais, né? Já que eles levam isso tão a sério. É questão de respeito, né? Você não quer fazer outra pessoa esperar. Então, é mal visto. Legal. Duda, antes de eu te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, que o nosso tempo já está quase acabando aqui, eu vou dar um recado para quem está nos assistindo, que hoje, como eu disse, foi a primeira live de muitas sobre outros países, de brasileiros que moram em outros países. O Max está falando aqui que isso é igual no Japão. Imagino essa questão do atraso. E aí, na semana que vem, a gente vai conversar com o Marco Figueiredo, que ele é engenheiro da NASA, e ele vai contar projetos incríveis que ele desenvolveu na NASA. E vai contar, inclusive, questões de bastidores, dos astronautas, etc. Vai ser bem legal. Estão todos convidados. E te agradecer também, Duda, mais uma vez, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. E toda vez que você quiser voltar, volte para nos contar mais coisas da Austrália. Obrigada, Alguém está falando, ó, educação, cultura, outro nível. A Ana Fonseca, isso mesmo, Ana, outro nível. Aqui é muito diferente, né? Eu acho que quando você chega aqui, você até leva um choque de tão diferente que as coisas são, e não só isso, né? Infraestrutura e segurança que a gente tem aqui. Eu saio na rua sozinha às 11 horas da noite, não tenho preocupação nenhuma. A segurança, a infraestrutura, o transporte público, tudo que eles te proporcionam, qualidade de vida. Eu acho que todo mundo, não importa onde ele mora, ele tem o direito de ter a segurança e ter a infraestrutura. É um direito que deveria ser de todos. Legal, tem várias pessoas aqui agradecendo, dizendo que gostaram da live. Pessoal, depois que a gente terminar a live, ela vai ficar gravada lá no IGTV. Então, quem pegou mais para o fim, não conseguiu pegar alguma parte, vocês podem ir lá e assistir. Mais alguma questão, Duda, você quer falar antes de encerrarmos? Uma outra coisa que a gente não falou, né? Algumas curiosidades. Aqui o comércio fecha cedo. Então, 5 horas da tarde está tudo fechado, a não ser o supermercado. Mesmo o shopping está tudo fechado. Então, isso para mim foi um choque. Então, tudo que eu faço normalmente, como eu trabalho no horário comercial, eu tenho que fazer fim de semana. Porque está tudo realmente fechado. Aqui eles têm uma preocupação muito grande com o consumo de água, que é bem legal. Então, os banhos aqui são super rápidos.
eles lavam a louça de uma maneira muito diferente. Então, eles enchem a pia de água, colocam sabão e colocam tudo sujo nessa água e enxagam mesmo lá nela, o que eu pessoalmente acho nojento. Eu fui na casa do irmão do Brian, lavei da nossa maneira brasileira e a mulher dele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, estou lavando a louça. Ela falou, mas não é assim que lava a louça. Então, eles têm bastante cuidado, né? Porque aqui a água é bem escassa e eles tomam cuidado com isso. Ah, legal. Isso é importantíssimo. Aí o Juliano está falando que muito bom ouvir as histórias, ele já fez outros comentários, o Brasil tem muito a aprender. Volte outras vezes, Duda, a Débora falou. Legal, gente, a participação de vocês. Agradecemos imensamente. Duda, então você agora já começou seu fim de semana, sábado, não é isso? Comecei sábado, a gente provavelmente vai andar de bicicleta. Aqui a gente tem muitos parques, né? Então, a gente às vezes vai fazer piquenique ou então andar de bicicleta. É muito legal o espaço que o governo australiano dá para as pessoas para poder praticamente fazer o que quiser, né? Jogar um frisbee, jogar um futebol. Então, a infraestrutura que eles proporcionam para a gente é muito legal. E uma outra coisa interessante aqui na Austrália é a cultura, né? Porque a cada 4 australianos nasceram fora da Austrália. Então, a cultura australiana é um pouco misturada, que tem muita influência dos ingleses, tem muito neozelandês também, muito chinês e indiano. Então, o australiano é muito receptivo às pessoas de fora, ele já está acostumado. Então, acho que isso que ajuda também a adaptação da gente. É o respeito que eles têm com a gente, eles são receptivos e isso é muito legal. Demais. Você saber que chegou num país que não é o seu e você ser bem recebido, maravilhoso isso. Coisa que a gente não vê em todo lugar. Isso, acho até por isso que a Austrália atrai tanta gente de fora, né? Ele te dá, mesmo sendo de fora, ele te dá a oportunidade de crescer e de ter uma excelente qualidade de vida. Isso é muito legal, poder chegar aqui e achar um emprego bom e ter a oportunidade que os australianos também têm. Isso é muito legal. Bacana, ótimo. Duda, muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. E, como eu disse, está gravado lá. Daqui 2 minutos estará gravado lá. É a conta de a gente encerrar e eu colocar. Viu, Marina, que está aí? E o carro já está há mais tempo, hein? Obrigada, Duda. Cristina. Um beijo grande para você, um beijo grande para todo mundo que está assistindo. E estamos aí. É isso aí. Depois você volta outras vezes. Queremos Pode te deixar. escutar novamente. Obrigada. Um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau.